A oração é a ferramenta mais poderosa que o ser humano pode ter, e também um dos combustíveis mais potentes da nossa fé. Para você ter uma ideia, Cristo não ensinou os apóstolos a pregarem, mas primeiramente os ensinou a orar, mostrando que a oração é o essencial alicerce para a vida cristã. E a oração de fato é poderosa, pois Deus pode falar conosco de 1000 formas diferentes, através de um irmão, através de uma situação, mas nós temos apenas essa maneira de nos comunicar com Ele. E dessa maneira nós nos apresentamos diante dele, entregamos nossas angústias, adoramos e também pedimos por bênçãos, além de intercedermos por outras pessoas. Resumindo, a oração é a parte fundamental na vida de um cristão verdadeiro. Mas, você sabia que existem orações que não são ouvidas por Deus? Que certos tipos de pessoas mencionadas na Bíblia não obterão respostas em suas orações? Pois então, fique atento até o final que eu vou te mostrar na Bíblia 7 tipos de pessoas que Deus não ouve. Eu sou a Maraísa e peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar nossos vídeos que te edificarão na caminhada com Cristo. Amém? Número 1. A pessoa que não perdoa. Vejamos o que a palavra do Senhor nos diz em Marcos capítulo 11, do verso 25 ao 26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial perdoe seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Aqui fica claro que se uma pessoa não perdoa o seu próximo e guarda rancor, essa pessoa não é ouvida por Deus. Para Deus, isso é um pecado gravíssimo, pois um dos maiores mandamentos dele é amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. E se falharmos nisso, falhamos em tudo. Por isso, meus irmãos, nunca guarde rancor de ninguém. Resolva o mais rápido possível e escolha liberar o perdão, mesmo que essa pessoa não te peça, pois isso afetará diretamente na nossa comunhão com Deus. Vejamos o que mais a palavra do Senhor tem a nos dizer em Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Mesmo que foi sofrido, que a pessoa tenha lhe causado uma perda grande, não se prenda nisso. Quando negamos perdão, estamos destruindo a nós mesmos, pois perdemos a paz e damos brecha para Satanás agir. O que o Senhor nos diz é isso. Se Cristo nos perdoou, mesmo vendo que não somos merecedores de perdão, da mesma maneira devemos perdoar as pessoas que nos ofendem, pois perdoamos justamente pelo fato de termos sido perdoados primeiro. Número 2. A pessoa que vive na prática do pecado. Vejamos o que a palavra do Senhor nos diz em Isaías, capítulo 59, nos versos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, se você está na prática de algum pecado, é melhor você se arrepender e deixar. Caso contrário, suas orações não serão ouvidas. Mas você pode estar se questionando, mas todo mundo peca. Então, Deus não pode ouvir a oração de ninguém. É o seguinte, o cristão deve ver o pecado como um acidente, e não como uma prática de vida. Pois fomos restaurados e somos santificados para encontrar com Cristo nos ares, e não para voltarmos às velhas práticas de quando éramos descrentes, pois a palavra é clara em dizer que sem santidade ninguém verá a Deus. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, verso 14, diz o seguinte: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Nesse versículo, fica claro que se confessarmos e abandonarmos o pecado, Cristo estará pronto para nos ouvir e atender nossos pedidos.
Quantas pessoas têm suas vidas amarradas devido a isso? Se liberte hoje do pecado, em nome do Senhor. Número 3. A pessoa que é hipócrita. Vejamos o que a palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 15, do verso 7 ao 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Nesse texto fica claro que Cristo despreza a oração de uma pessoa hipócrita. E os fariseus ilustram bem o que é a hipocrisia, pois eles eram conhecedores da lei, eram mestres religiosos, mas não praticavam o que sabiam. Pelo contrário, eram julgadores e tinham um coração perverso, negando assim na conduta tudo o que ensinavam. Eles oravam em público a fim de serem notados e chegaram até a se exaltarem em oração, dizendo que eram melhores que os publicanos, chegando ao ponto alto da arrogância de não aceitarem Jesus como Salvador, assim os levando à condenação. Vejamos o que a palavra do Senhor nos diz em Romanos, no capítulo 2, no versículo 1. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Nesse texto, fica claro para nós distanciarmos da hipocrisia, pois ela é uma ferramenta de Satanás para apontarmos os erros dos outros e esquecermos dos nossos. Pois quando condenamos uma pessoa por algo que também praticamos, estamos despertando a ira de Deus e fechando as portas dos céus para nossas orações. Devemos sim alertar quem está andando no erro, mas tudo com amor e sabedoria, sem denegrir ou difamar, e também andarmos em santidade para não entrar na hipocrisia. Número 4. A pessoa que despreza os pobres. Vejamos o que a palavra nos diz em Provérbios, capítulo 21, verso 13. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele também clamará e não será ouvido. O versículo é muito claro e isso é uma coisa que entristece muito a Deus, quando vemos alguém passar necessidade e endurecemos nosso coração. Muitas pessoas estão ao nosso redor precisando de ajuda e às vezes falhamos em prestar socorro, repartindo assim o que temos com o nosso próximo. E isso é muito grave. Vejamos o que a palavra nos diz em Mateus, no capítulo 25, do verso 35 ao 40. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso, fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então vamos estar atentos a esse mandamento, pois, assim como prestamos socorro para um necessitado, Deus também nos ouvirá em nossas orações, e isso também comprova a nossa fé através das obras. Número 5. Desrespeito ao cônjuge. Vejamos o que a palavra do Senhor nos diz em 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 7. Igualmente vós, maridos, vivei com elas, com entendimento, dando honra à mulher como a vaso mais fraco, como aqueles que juntamente com elas sois herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Uma coisa que poucos sabem, mas aqueles que desonram a seus cônjuges não têm suas orações ouvidas. Honrar significa respeitar, cuidar e também prover sustento físico, espiritual e sentimental. Muitas pessoas se mostram religiosas dentro de uma igreja, mas em casa são outra pessoa,
desrespeitam tudo e todos, assim difamando o Evangelho e também impedindo que suas famílias sejam abençoadas. Vejamos em Efésios, no capítulo 5, do verso 21 ao 23. Da mesma forma também vocês, esposas, devem sujeitar-se a vossos maridos, como fazem em relação ao Senhor. Porque o marido é responsável pela sua mulher, tal como Cristo é a cabeça da igreja, ao mesmo tempo que também é o seu Salvador. Da mesma forma, as esposas também devem ser submissas, não no sentido de serem escravas e aceitarem desrespeito, mas no sentido de serem ajudadoras fiéis, efetuando corretamente o papel materno e compassível na relação. Muitas mulheres acabam sendo manipuladoras e autoritárias em uma relação, e isso não condiz com o papel da mulher cristã. Em uma relação, os dois devem entrar em pleno acordo e serem respeitosos um com o outro, e é isso que Cristo deseja. Número 6. A pessoa egoísta. Vejamos o que a palavra do Senhor nos diz em Tiago, capítulo 4, do verso 2 ao 3. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. No texto é claro que muitas pessoas oram com intenções erradas e por isso não são ouvidas. Quantas pessoas oram a Cristo apenas para pedir bênçãos, ou seja, apenas para os seus desejos terrenos? E isso é abominável aos olhos de Deus, pois o Evangelho todo e o próprio Cristo nos deixa claro que o nosso lar não é aqui, mas no céu. Isso não quer dizer também que não podemos pedir coisas a Deus. O que não podemos é pedir com desejos egoístas. Vejamos o que nos diz em Filipenses, no capítulo 4, no verso 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, é claro que Deus irá suprir nossas necessidades, mas o que a maioria faz é buscar apenas as riquezas e esquecem da salvação de Cristo. E isso é grave, pois Cristo nos diz em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, para buscarmos em primeiro o reino dele e a sua justiça, e as demais coisas ele nos acrescentaria. Então, irmãos, não precisamos ficar ansiosos e sairmos do alvo que é Cristo, mas que sempre permaneçamos em sua presença, tranquilos, pelo fato dele sempre estar cuidando de tudo. Número 7. A pessoa incrédula. Vejamos o que a palavra do Senhor nos diz em Tiago, no capítulo 1, do verso 5 ao 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. A Bíblia também nos diz, e sem fé é impossível agradar a Deus. Obviamente, sem fé, Cristo não irá nos atender em nenhum dos nossos pedidos, pois Ele requer que confiemos nele e nas suas promessas. E então, a pessoa incrédula tem sua oração rejeitada, pois, instantes após fazer a oração, ela não confia e fica questionando a Deus. Foi da mesma forma que os israelitas fizeram quando foram guiados pelo deserto por Moisés. Vejamos o que a palavra do Senhor nos diz em Salmos, no capítulo 78, no verso 19. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Pois então, o povo de Israel foi muito incrédulo no deserto e murmurou bastante, o que dificultou muito para Moisés a travessia até a terra de Canaã. E isso fez com que toda a jornada durasse 40 anos. A dúvida é inimiga da fé e fecha todas as portas do céu para suas orações. Então, se você está passando por um momento difícil, escolha confiar e não murmurar. Fica então esse alerta, para que possamos ter nossas orações atendidas e sermos ouvidos por Deus.
Se gostou do vídeo, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos e parentes. Te aguardo no próximo vídeo. Fique com Deus!